Olá, tudo bem? Meu nome é Everton Dias, eu sou professor da Cesar School e hoje vim apresentar o trabalho intitulado Problem Based Learning, a experiência da Cesar School nos cursos de Design e Ciência da Computação. Esse trabalho foi construído em parceria com a professora Janaína Calazans e com o professor Ivo Cavalcante. A Cesar School é uma instituição de ensino superior localizada em Recife, Pernambuco, Brasil, e que utiliza a metodologia PBL para integrar os seus cursos por meio de um aprendizado por projeto e por problemas reais. Essa metodologia, a PBL, visa exatamente tornar o estudante o centro do conhecimento e proporcionar estímulos à aprendizagem que possam conduzir à investigação, integração entre a teoria e a prática e aplicar conhecimentos e habilidades em um processo de resolução de problemas, construindo, ao final, uma solução para aquele problema. Com isso, nós temos o aluno no centro do ensino e da aprendizagem, de uma forma autônoma, e que ele vai construir o seu conhecimento por meio de reflexão e problematização da realidade. Tudo isso feito por meio de trabalho em equipe, gerando um ambiente inovador, onde o professor ele é um mediador, facilitador do ensino. As mudanças não são apenas no método, mas também em todo o ambiente da instituição. Então, a Cesar School dispõe de cursos e estruturas físicas que possibilitam a utilização da metodologia PBL. Essas áreas físicas são laboratórios em que os alunos eles podem prototipar e construir as suas soluções do projeto que está sendo desenvolvido. E o que é a disciplina de projetos na graduação? Primeiramente, a Cesar School ela possui dois cursos, o curso de Ciência da Computação e o curso de Design. Esses cursos, eles são integrados por meio da disciplina de projetos. Essa disciplina visa exatamente trazer problemas reais e clientes reais para que os alunos possam desenvolver soluções para esses clientes. E o PBL é exatamente a ligação entre as matrizes curriculares do curso de Design e do curso de Ciência da Computação. Os alunos, eles começam a participar, eles dão início a essa participação na disciplina de projetos a partir do primeiro período da graduação. Então, seja ele um aluno de Design ou de Ciência da Computação, no primeiro período, ele já começa a trabalhar com problemas reais e clientes reais. E isso vai acompanhar o desenvolvimento do estudante até o sexto período. Então, praticamente todos os períodos, tirando o sétimo e oitavo, que são voltados para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso, ele vai passar por essa disciplina e vai desenvolver diferentes soluções para diferentes áreas. E como é que funciona esse esquema de orientação por parte dos professores? Os projetos eles são sempre desenvolvidos em grupos formados por alunos dos dois cursos, o curso de Ciência da Computação e o curso de Design. Os grupos se reúnem e são orientados em horários específicos, sempre de 1h30 às 14h30 da tarde. E essa formação multidisciplinar dos grupos permite que os estudantes troquem diferentes tipos de conhecimentos e, ao mesmo tempo, os projetos são desenvolvidos sobre a ótica da computação e do design centrado nos usuários. E o que é entregue ao final, ou seja, o que é produzido? Ao longo da disciplina de projeto, é elaborado um MVP, um mínimo produto viável, a partir de um problema real de uma empresa, aplicando metodologias de pesquisa, análise, construção e validação da solução proposta, seguido um ciclo de abordagem do design thinking. E a entrega final, ela é sempre feita ao cliente. Então, o cliente ele recebe esse MVP, onde é apresentado por meio de pitch, com a duração de, no máximo, 5 minutos por grupo. Como é que funciona todo o processo? Primeiramente, o processo é dividido em duas etapas, que nós chamamos de status report. Então, nós temos 2 status report por semestre.
O primeiro status report, os alunos vão apresentar o processo de imersão, onde eles vão conhecer o cliente, vão entender melhor aquele problema do cliente, seguido do processo primário de ideação, onde eles vão começar a desenhar as possíveis soluções. E aí ele apresenta no primeiro status report. Já para o segundo status report, há uma continuação dessa ideação por meio da validação da primeira, mais o processo de prototipação da solução, do MVP. Isso associado sempre à avaliação dos requisitos que já são pré-determinados para cada um dos períodos. E esses pré-requisitos vão de acordo com as disciplinas trabalhadas durante o projeto, o ano letivo, o semestre letivo. Então, ele está associado ao curso de Ciência da Computação e ao curso de Design. E os principais marcos dessa avaliação? Temos o primeiro, o kickoff, onde os grupos irão apresentar o problema escolhido, o problema e o cliente escolhido. Em seguida, o status report, onde ele vai apresentar o processo de imersão e ideação. Temos entre o status 1 e 2, temos o checkpoint, onde eles vão desenvolver, aí apresentar apenas aos professores o que foi desenvolvido para que os professores possam validar aquele material. E, por último, a apresentação do status 2, que é exatamente o protótipo final de alta fidelidade e os testes realizados. A disciplina de projeto, ela tem um impacto em todas as outras disciplinas do período letivo. Então, ao final, quando são computadas notas, essas notas impactam em até 15% as demais disciplinas. Então, por exemplo, caso o estudante tenha tirado 8 no projeto, terá 1,2 ponto acrescido na nota das demais disciplinas. Dessa forma, a disciplina fica com impacto de 85% contabilizado, restando até 1,5 pontos de contribuição do projeto. A avaliação, de que forma é feita a avaliação do discente? Então, temos 4 dimensões avaliativas. Primeiro, o conteúdo, onde representa o conhecimento que o aprendiz adquire ao longo da disciplina. Segundo, o processo, a habilidade de aplicar os conhecimentos e competências para a solução do problema. Terceiro, o resultado entregue, que é a criação do MVP, que envolve os conteúdos e novas aplicações de conhecimentos. E, por último, nós temos o FACT, o fator de contribuição técnica, que são a avaliação dos pares das equipes a partir dos critérios de qualidade das entregas, prazos, presença, comunicação e colaboração. Ou seja, nós temos uma avaliação completa, onde não só os docentes avaliam os alunos, mas também eles podem avaliar os demais integrantes da sua equipe. Cenários dos projetos da graduação. Atualmente, nós trabalhamos com 4 cenários. O primeiro cenário, a Cesar School apresenta o cliente / problema e os estudantes desenvolvem as soluções em cima do que foi apresentado. O segundo cenário já são os estudantes que podem trazer um cliente externo, podem trazer uma problemática externa a apresentar para uma avaliação dos docentes e, sendo aprovado, eles podem seguir adiante. O terceiro e o quarto cenário trata-se da criação e manutenção de startups. Então, no terceiro cenário, os estudantes já possuem uma startup e desejam trabalhar na disciplina de projetos, conduzindo e desenvolvendo seu próprio negócio. E o quarto e último cenário são os estudantes que desejam criar uma startup. Então, eles são inseridos dentro desse quarto cenário e que segue todo o processo de criação de uma startup. E aí nós temos alguns exemplos. Primeiro exemplo, que chega como um projeto de conclusão, a parte de conclusão, né? A que pontos nós chegamos. A Cesar School apresenta o cliente, problema, nós temos o case da Gerdau, que é uma empresa de aço daqui do Nordeste, em que os alunos encontraram um problema e desenvolveram todo o processo de solução.
O segundo, que trabalha com um caso aqui do case de uma ONG, uma organização não governamental, em que trabalha com crianças autistas, chamada Mães e Anjos Azuis, em que os alunos também desenvolveram projetos voltados para facilitar esse contato das mães, dos auxiliares, de todo o projeto por si. E, por último, nós temos o terceiro caso, que é o de inovação, terceiro e quarto casos, que é exatamente o processo de criação da startup, que é o Case Sharp Game, que é um grupo de uma startup desenvolvida dentro da Cesar School e que hoje ele já promove uma área de desenvolvimento própria. Com isso, finalizo aqui a apresentação da disciplina de projeto e desse case de sucesso, que é a metodologia PBL para uma disciplina integradora entre dois cursos. Muito obrigado.